Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao MedTalks, a sua pílula diária de informações de saúde e bem-estar. Todos os dias, às 5 da manhã, nós trazemos conteúdos para auxiliar e incentivar as pessoas a buscarem uma vida mais saudável através da informação. E hoje, vamos falar de algo fascinante. Aprender mais rápido não é um superpoder, é uma ciência. Mas e se a maioria das pessoas estivessem usando o manual de instruções errado para o próprio cérebro? Hoje, a gente vai analisar um método com base na neurociência para otimizar o nosso processo de aprendizagem de uma forma extraordinária. Para a gente começar, vamos refletir sobre um cenário. Imagine dois pianistas. O primeiro pratica 6 horas por dia, sabe, repetindo as mesmas escalas de novo, incansavelmente. O segundo, por outro lado, pratica só 90 minutos por dia. Só que, em poucos meses, esse segundo pianista já está tocando peças super complexas que o primeiro ainda tem dificuldade para dominar depois de um ano inteiro de prática. A pergunta que surge é inevitável, né? Qual é a diferença fundamental entre eles? E olha, não se trata de talento ou de sorte, não. A resposta está numa compreensão mais profunda de como o nosso cérebro foi projetado. Ele não foi feito para absorver informação passivamente, como uma esponja, mas sim para crescer através de desafios inteligentes. E isso nos leva, então, ao primeiro grande obstáculo que a gente precisa superar. É uma ideia que limita o potencial de muita gente: a mentira do aprendizado fácil. Aquela crença de que adquirir conhecimento deveria ser um processo tranquilo, sem atritos. A verdade que é apoiada pela neurociência é exatamente o oposto. A maior ilusão sobre aprendizado acelerado é essa ideia de que ele precisa ser confortável. Milhões de pessoas buscam atalhos, buscam resumos e métodos que prometem aprendizado sem esforço nenhum, mas no fim acabam encontrando sua frustração. E o motivo para isso está num princípio chamado efeito de geração. O cérebro não é um disco rígido, sabe? Ele é uma rede viva de neurônios. Ele só forma conexões fortes, memórias que duram, quando ele é forçado a trabalhar ativamente para gerar o conhecimento, e não apenas recebê-lo de bandeja. Pensa, por exemplo, em como aprender sobre fotossíntese. A abordagem passiva seria ler um resumo e destacar o texto com uma caneta. Já a abordagem ativa, que é a que realmente funciona, seria ler, fechar o livro e tentar explicar o processo com as próprias palavras ou, quem sabe, até desenhar um diagrama. É mais trabalhoso no começo, sim, mas o conhecimento construído desse jeito é o que permanece. Ok, então a gente já entendeu que o esforço é crucial, mas a próxima questão é: qual é o nível certo de esforço? E isso nos leva às zonas de crescimento do cérebro, que é como um mapa para a gente calibrar os desafios de forma inteligente. O nosso cérebro opera basicamente em 3 zonas principais. A primeira é a zona de conforto, onde tudo é fácil demais e, por isso, não há crescimento. A outra ponta é a zona de pânico, onde a dificuldade é tão alta que paralisa. E entre elas, existe a zona mágica, o ponto ideal, onde o desafio está perfeitamente calibrado para o nosso crescimento. O psicólogo Lev Vygotsky deu um nome para essa zona mágica, zona de desenvolvimento proximal. É a distância exata entre aquilo que uma pessoa já domina e o que ela consegue alcançar com um pouquinho de ajuda ou um esforço a mais. É nesse espaço que o cérebro forma novas conexões, as sinapses, a uma velocidade impressionante. Pessoas que aprendem rápido, seja de forma intuitiva ou não, vivem nessa zona. Um violinista excepcional não fica só tocando as músicas que ele já conhece de cor. Ele seleciona uma peça que está um pouquinho acima da sua capacidade, quebra essa peça em partes e pratica até dominar. Ele está o tempo todo recalibrando a dificuldade. Agora, vamos abordar uma ideia que pode parecer contraintuitiva, mas é imensamente poderosa: o papel fundamental do erro no aprendizado. Mas veja bem, não é qualquer erro, é o erro inteligente. Essa frase resume um dos grandes segredos do aprendizado acelerado. A ciência chama isso de fracasso produtivo. Errar de maneira estratégica é, na verdade, uma ferramenta de aprendizado muito mais eficaz do que simplesmente acertar sem nenhum esforço cognitivo. Mas como é que isso funciona? Cada erro que a gente comete ao tentar resolver um problema cria o que os cientistas chamam de ganchos cognitivos. Pense neles como lacunas de conhecimento que o cérebro fica desesperado para preencher. Quando a resposta certa finalmente chega, ela se encaixa nesses ganchos com uma força muito, muito maior. A analogia dos jogadores de xadrez ilustra isso perfeitamente. Um jogador que estuda por semanas antes de jogar a primeira partida vai aprender mais devagar do que aquele que simplesmente joga 50 partidas, perde todas e só depois mergulha na teoria.
As derrotas criaram o contexto e a necessidade para o conhecimento teórico se fixar de verdade. A chave aqui é mudar a perspectiva. Os erros não são falhas, eles são dados. O grande mestre das artes marciais Bruce Lee entendia isso de forma intuitiva. Cada golpe imperfeito não era um fracasso, mas sim um feedback imediato que permitia ao cérebro calibrar e aprimorar o próximo movimento em tempo real. Depois de gerar o conhecimento e aprender com os erros, como a gente garante que ele vai permanecer? Isso nos leva à ciência da repetição, que não é sobre quantidade, mas sobre o tempo certo. A neurociência nos oferece uma ferramenta muito robusta, a repetição espaçada. O cérebro esquece as coisas de uma forma previsível, um padrão que pode ser usado a nosso favor. A fórmula é simples: revisar o material 1 hora depois, um dia depois e, finalmente, uma semana depois. No entanto, o como se revisa é muito mais importante do que o quando. Uma revisão passiva, como apenas reler as anotações, é um desperdício de tempo. Cada revisão deve ser uma reconstrução ativa. Se alguém aprendeu sobre a Revolução Francesa, deve tentar escrever os eventos de memória, criar uma analogia ou explicar para outra pessoa. Isso reconstrói e fortalece as redes neurais. Agora que a gente já entendeu os pilares, que são o esforço, o desafio calibrado, o erro inteligente e a repetição ativa, podemos integrar tudo isso em um sistema coeso, para uma performance de aprendizado muito superior. A base de todo o sistema é a atenção. A atenção focada é o gargalo do aprendizado. Sem ela não existe formação de memória, apenas uma ilusão de que se está progredindo. Em um mundo tão cheio de distrações, treinar o foco é o passo mais crucial de todos. O sistema integrado, então, combina tudo isso. O processo envolve, primeiro, identificar o momento do dia em que o cérebro está mais alerta. Segundo, configurar um ambiente sem distrações. Terceiro, usar o esforço progressivo para se manter naquela zona ótima. Quarto, implementar a repetição espaçada de forma ativa. E, por fim, usar múltiplos modos de aprendizado, o visual, o auditivo, o sinestésico. É muito importante frisar, isso não é uma fórmula mágica ou um atalho sem esforço. O que existe, e o que foi apresentado aqui, é algo muito melhor. É um sistema para aplicar o esforço de forma inteligente, de forma direcionada e exponencialmente mais eficaz. Com essas ferramentas, a gente percebe que a dificuldade de aprender nunca foi um defeito, era apenas a falta de um manual de instruções correto. Portanto, a questão deixa de ser se é possível aprender mais rápido. A neurociência já provou que sim. A verdadeira pergunta que fica é: o que será aprendido primeiro? Eu agradeço muito a sua companhia hoje. Para mais conteúdos como este, acesse o nosso blog em med.com.br. E lembre-se que também estamos no Spotify. Basta procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPAS, a nossa plataforma de benefícios. Um grande abraço e até logo!